E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? É um prazer estar aqui. Meu nome é André, sou da paróquia Santa Rita de Cássia e me chamaram para fazer esse encontro catequético justamente no mês de setembro, onde o mês de setembro é considerado o mês da Bíblia, né? Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, né? E espero que todos possam receber isso de coração aberto, inspirados pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia, né? Bíblia é uma palavra grega que quer dizer coleção de livros ou biblioteca, né? Contém 73 livros, a Bíblia tem 73 livros de épocas, autores e escritos diferentes. Daí o nome de coleção de livros, ou seja, a Bíblia aqui dentro tem 73 livros. Ela foi escrita por homens que, através da sua cultura, sua época, sua fé e contextos vividos por cada um deles, Deus os escolheu e, inspirados pelo Espírito Santo, colaboraram para que Deus se revelasse para a humanidade. Todas as narrações bíblicas foram primeiramente vividas e oralmente transmitidas, e só posteriormente escritas. Ou seja, o contexto, a vivência, os fatos que ocorreram primeiro, foi passado isso oralmente e só posteriormente é que foi escrito. Ela não foi escrita no momento em que aconteceu os fatos. A Bíblia começou a ser escrita durante o reinado de Salomão, lá por volta dos anos 950 a.C., e ficou pronta no final do primeiro século. Podemos dividir a Bíblia em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 46 livros que narram a história do povo de Deus e foram escritos antes de Cristo. Correspondem à primeira aliança de Deus com seu povo. O Novo Testamento contém 27 livros que narram a vida de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Contam a história do povo de Deus e foram escritos depois de Cristo. Correspondem à nova aliança de Deus com seu povo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus fez a primeira aliança com seu povo. No Novo Testamento, a segunda e definitiva aliança com Deus. Isso com a vinda de Jesus. No Antigo Testamento, podemos separar em 4 partes: o Pentateuco, livros históricos, livros sapiensais e os livros proféticos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros e contém a lei da primeira aliança. Nos livros históricos, são 16 livros que narram a história da formação do povo. Os livros sapiensais são 7, e neles encontramos reflexões e expressões de sabedoria, poesias, cantos, orações, hinos e provérbios, nos quais o povo registra seus sentimentos e expressa sua sabedoria tirada da experiência da vida. Os livros proféticos são 18, e neles trazem a mensagem, a ação e alguns dados sobre a vida dos profetas. Nos livros do Novo Testamento podemos separar em 3. Os evangelhos, né? Evangelho quer dizer, também na língua grega, boa nova ou boa notícia. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas também são chamados de evangelhos sinóticos, porque são semelhantes
né? Trazem dados parecidos. Já o estilo do Evangelho de João difere dos outros. A segunda parte seriam os Atos dos Apóstolos. Este livro narra sobretudo a reflexão de Lucas sobre os apóstolos, principalmente de Pedro e Paulo. Descreve também um pouco da organização e das dificuldades de algumas das primeiras comunidades cristãs e reflete sobre isso com o olhar de Deus. A terceira parte do Novo Testamento seriam as cartas escritas às comunidades, também chamadas de epístolas. Assim podemos imaginar uma estante dividida em duas partes, né? A primeira parte, o Antigo Testamento, a segunda parte, o Novo Testamento. No Antigo Testamento você coloca 4 prateleiras, sendo que na primeira você coloca o Pentateuco, os 5 primeiros livros. A segunda prateleira você coloca os históricos, a terceira você coloca os sapienciais e a quarta prateleira você coloca os proféticos. Do outro lado, no Novo Testamento, você coloca na primeira prateleira os evangelhos, na segunda prateleira você coloca o Ato dos Apóstolos e numa terceira e última prateleira você coloca as cartas, as epístolas. Então dá para imaginar um instante, por isso que chama de biblioteca ou conjunto de livros, a Bíblia, né? Então dá para imaginar o que seria. Vou contar aqui para você 7 chaves para ler a Bíblia. Para ler, conhecer e viver a palavra de Deus. São chaves que abrem o seu coração para ler a Bíblia de forma libertadora, agradável e correta. Com essas 7 chaves você encontrará a palavra de Deus que está na Bíblia e na vida e entenderá melhor o sentido escondido atrás delas. Primeira chave são seus pés, que devem estar bem plantados na realidade. Você deve conhecer a realidade pessoal, familiar e comunitária do país e do mundo. Conhecer em volta, né? Também conhecer a realidade na qual viveu o povo da Bíblia. A Bíblia não caiu do céu prontinha. Ela nasceu das lutas, das alegrias, das esperanças e da fé de um povo. Segunda chave seriam os olhos, que devem estar bem abertos. Um olho deve estar sobre o texto da Bíblia e o outro sobre o texto da vida. A palavra de Deus está na Bíblia e na vida. Precisamos ter olhos para enxergá-la. Então você precisa conhecer o que aconteceu na época e o que está acontecendo agora. Terceira chave, os ouvidos atentos e alerta. Um ouvido deve escutar o chamado de Deus e o outro escutar o seu irmão. Quarta chave, coração, livre para amar. Ler a Bíblia com sentimento, com emoção que o texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na vida. Quinta chave, sua boca, que deve anunciar e denunciar aquilo que os olhos viram, o que os ouvidos ouviram e que o coração sentiu sobre a palavra de Deus e a vida. Sexta chave, a cabeça, para pensar, para meditar, para estudar e buscar respostas para as nossas dúvidas. E a sétima chave, os joelhos, que devem estar dobrados em oração, com muita fé, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para o entendimento da Bíblia. Regras de ouro. Leia todos os dias. Tenha uma hora marcada para a leitura. Marque a duração da leitura de 30 a 40 minutos por dia, no mínimo. Escolha um bom lugar. Leia com lápis, com uma caneta. Sublinhe na sua Bíblia e anote no seu caderno as passagens mais importantes.
tudo que chamar sua atenção, as coisas que Deus falou ao seu coração, de modo especial. Isto facilita encontrar as passagens quando precisar delas. Leia, faça tudo em espírito, em oração. Quando se lê a Bíblia, faça um diálogo com Deus. Você escuta, você se sensibiliza, você chora. É um encontro entre duas pessoas que se amam. Quando oramos, falamos a Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, é Deus que nos fala. Então, vocês perceberam quanto é importante a leitura da Bíblia? Vocês viram um pouco da história da Bíblia, como foi escrita? Quais são as partes dentro da Bíblia, né? Espero que isso possa ter ajudado vocês a meditar um pouco naquilo que é necessário. Amém? Então fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.